Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela editora e revista Triponto. Vamos apresentar a 27ª preleção. O assunto que escolhemos para hoje é a maçonaria e o ensino laico no Brasil. É um assunto interessante, pouco discutido dentro da maçonaria, e também os historiadores da educação não tratam ou tratam muito pouco desse assunto. Vamos ver qual a participação da maçonaria na proposta do ensino no Brasil. A partir de 1870, a maçonaria, entendendo que no Brasil o ensino estava muito ruim, fez uma proposta de fundar e criar escolas, principalmente direcionadas aos adultos analfabetos. E esse ensino deveria ser gratuito, sem nenhum ônus para os que frequentavam as escolas, e também um ensino laico, isto é, sem a conotação religiosa. Isto se deve ao atrito que estava existindo entre a maçonaria e a Igreja Católica. Um dos ilustres intelectuais do Brasil e também maçom, iniciado na loja América em São Paulo, foi Rui Barbosa. Rui Barbosa fez uma proposta para que o ensino fosse dividido em etapas. Primeiro, jardim da infância, posteriormente, escolas primárias, escolas profissionais, escolas normais, onde formariam os professores e professoras, liceus e o ensino superior. Rui Barbosa, como maçom, trabalhou arduamente para que o ensino no Brasil fosse gratuito e atendesse a maioria da população, principalmente os adultos analfabetos. A maçonaria tinha em seu bojo, tinha em suas propostas a abolição da escravatura, o que fez com muita propriedade, com as lojas participando ativamente dessa campanha contra a escravidão, até que ela fosse abolida, combateu a monarquia, principalmente o grupo de Gonçalves Ledo, que era republicano, conseguiu derrubar a monarquia e instalar o republicanismo, e uma forte oposição à Igreja Romana, porque existia farpas, existia uma disputa muito grande, principalmente devido à doutrina e filosofia entre ambas as associações. Quando discutimos a educação no Brasil, uma das pesquisadoras é do Rio Grande do Sul, Eliane Lúcia Colucci. No seu livro A Maçonaria Brasileira no Século XXI, ela trata desse assunto. E ela diz: durante a segunda metade do século XIX, a questão da educação foi muito discutida pelos maçons brasileiros. Ciente dos problemas relativos à fragilidade do sistema educacional e do fato de que pequena parcela da sociedade tinha acesso a esse sistema, a maçonaria procurou soluções práticas para a questão, buscando modificar essa realidade. A proposta da maçonaria era criar escolas para que essas escolas atendessem a população, não só na alfabetização, como na instrução do povo brasileiro. Corroborando a afirmação da participação da maçonaria na história do ensino no Brasil, nós temos alguns dados importantes. Em 1870, Escola União e Progresso, em Vitória, funcionava na loja maçônica União e Progresso. Em 1875, a Escola Popular, na loja maçônica Fraternidade Cearense, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Em 1872, Escola Noturna Cotinguiba, loja maçônica Cotinguiba, em Aracaju, Sergipe. Em 1891, loja maçônica Perseverança 3, em Sorocaba, São Paulo, criou o Liceu Sorocabano. Então, notamos várias escolas sendo fundadas com a direção e a participação ativa da maçonaria. Um trabalho interessante é do professor Dr. Magalhães, que em sua tese de doutorado
na Universidade Federal de Sergipe em 2010, fez várias pesquisas e fez algumas afirmações como esta que está aí no diapositivo. Fundação em 1889 do Liceu do Grande Oriente, fundado pela loja maçônica União e Tranquilidade, na cidade do Rio de Janeiro. O autor, professor Dr. Magalhães, traz uma relação contendo aproximadamente cerca de 20 escolas fundadas pela maçonaria entre 1870 e 1900. E hoje, a pergunta que nós fazemos e que temos que fazer: por que não deu certo? Por que a maçonaria, aos poucos, foi deixando de lado essa intenção de participar efetivamente na construção do conhecimento através das escolas, através da fundação e direção das escolas? Os pesquisadores devem debruçar sobre esse assunto e trazer para nós essas informações com mais transparência. Uma das hipóteses, e essa é uma das hipóteses que eu defendo, né, que devemos investigar melhor, foi o conflito entre maçonaria e Igreja Romana. A Igreja, através dos seus seminários e posteriormente através da fundação de unidades de ensino, nós temos até hoje aí as Pontifícias Universidades Católicas, que é direcionado pela Igreja Católica, ela foi sufocando talvez a maçonaria. Hoje eu não sei se existem escolas no Brasil que é patrocinada, que é dirigida pela maçonaria. Inclusive, se algum irmão tiver essa informação, por favor, envie todas as informações no e-mail revistatriponto@gmail.com. São dados importantes que nós podemos utilizar para a construção da nossa história. A maçonaria, ela sempre foi muito visada pela sociedade. Quando eu digo a maçonaria, claro que a maçonaria ela não existe por si, ela existe através dos maçons. Então, nós maçons somos muito visados na sociedade. Quando algum maçom comete algum delito, comete algum erro grave na sociedade, ele é apontado exatamente como maçom. Quando ocorre insucesso, nós somos apontados. Mas quando temos sucesso, nós não somos apontados como maçons, e sim como membro da sociedade. E nós temos dentro da própria instituição irmãos criticando severamente a instituição. Eu não entendo como que você pode participar de uma sociedade, de uma associação, e criticar essa associação com intuito de denegrir. Nós podemos discutir, termos críticas construtivas, com a intenção de fortalecer a instituição, fortalecer as lojas, as potências. O que nós não podemos é ter a intencionalidade de destruir a história que os maçons do passado conquistaram com tanta bravura, com tanto denodo e zelo pela instituição. Nós devemos reafirmar constantemente a nossa posição, a posição da maçonaria na história do Brasil. E devemos hoje construir o nosso futuro. Estamos chegando ao final da nossa preleção. Nós não estamos aqui com a intenção de ensinar. Nós estamos com a intenção de discutir historicamente um evento. Nós não podemos deixar de discutir, de refletir, porque quem conhece o passado não comete erros para o futuro. Muito obrigado por você ter ficado conosco. Assine o canal, clique aí no joinha,